para a nossa emoção. Segundo Samuel, capítulo de número 23. E nós vamos ler o verso de número 11. Segundo Samuel, capítulo 23. Irmão, quem está aqui conosco pela primeira vez? Queria dar boas-vindas. Bem-vinda. Que Deus abençoe sua fé, sua caminhada. Tá bom? Quero avisar para os irmãos que dia 29 tem vigília em Itaipu. É 29 desse mês. Eu esperava que a reação e a energia de vocês estivesse melhor. Quem gosta de vigília aqui, levanta a mão. Então, dia 29 vai ter um negócio forte de uma vigília. E dia 23, querendo um diabo ou não, a gente vai inaugurar a igreja de Maricá. Amém ou não amém? Então, a gente vai soltando as informações e pedindo para você vir atrás na retenção de joelho. Porque cada informação que nós solta aqui é uma guerra no mundo espiritual que acontece. É ou não é? Sim ou não? Mas nós vamos vencer. Amém? Os que encontraram, diga amém. Segundo Samuel, capítulo de número 23. E nós iremos ler o verso de número 11. Diz assim o texto. Deixa eu te falar assim, vamos ler o verso de número 9 para vocês entenderem o contexto todo, que senão fica muito solto a palavra. 23:9, diz assim, presta atenção. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Oi, e entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram e pelejaram, e quando Israel e os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão apegada na espada. Aquele dia o Senhor obrou, aqui está em algumas Bíblias está dizendo operou, um grande livramento. Aquele dia o Senhor fez o quê? Operou o quê? E o povo voltou atrás dele e somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o arerita, quando os filisteus se juntaram em uma multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugiram diante dos filisteus. Esse se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou. Põe a mão sobre a sua Bíblia. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos este culto desta noite. Nós precisamos de fato de ouvir, porque estamos chegando a um final de semana atacado de todos os lados, aonde o inimigo de maneira furiosa e covarde tentou nos paralisar. Aqui tem gente ferida, deprimida, machucada, sangrando, mas estamos aqui. Estamos aqui porque sabemos que contamos com a tua graça, com a tua misericórdia. Então não nos deixe sair daqui com sentimento e pensamento de derrotados. Nós podemos até ser abatidos, mas nunca seremos destruídos, porque a nossa esperança está pautada naquele que nunca perdeu a peleja. Não deixe esse culto ser mais um culto que nós saímos daqui vazios, sem sentir a tua presença. Nós queremos te ver, nós queremos contemplar os céus pelo lado de dentro, e isto é o que nós mais queremos. Trata, meu Pai, da nossa presença aqui com carinho, com amor, e mesmo que nós não venhamos merecer, mas venha sobre nós, nos recarrega novamente, nos enche novamente, porque nós queremos viver o propósito que o Senhor nos designou. E quem nisto crê, diga. Senta, se você crê que Deus está aqui, pode aplaudir a Deus bem forte. Meus amados, eu quero pedir ao Espírito Santo que me dê graça a poder, através da sua palavra, tocar ao seu coração. Eu quero pedir ao Espírito Santo que me dê o endereço do seu sentimento, da sua atenção, para que eu possa falar com vocês aqui hoje com amor, com carinho, e para que vocês possam descobrir dentro de cada um de vocês aonde está aquilo que o Senhor Deus realmente reservou para nós. O texto que nós acabamos de ler, ele está contando as façanhas que Deus fez através do homem. Afinal de contas,
eu sempre vou dizer e vou repetir que Deus ainda é o mesmo. Nós mudamos e Deus não. E a questão de Deus não fazer o que ele fazia antes é porque Deus está pobre de parceiros, de pessoas que não tenham medo de perder, de pessoas que não tenham amor pela própria vida. Porque Deus, ele não poupou o seu próprio filho na hora de cumprir uma missão. Paulo perguntou, se Deus não poupou o seu filho, por que nos pouparia? A missão que Deus coloca na mão de quem ele levanta, precisa entender, eu não tenho medo de perder. Toda pessoa que não tem medo de perder, ela vai muito além. Talvez você está limitado por causa do medo. Você já parou para perceber que Deus, quando ele começou a peneirar o exército de Gideão, os primeiros que Deus mandou voltar foram os que estavam com medo de perder. Deus falou, vocês estão com medo de perder fazenda, vocês estão com medo de perder família, pode voltar, eu não quero vocês. Porque em algum momento o diabo vai detectar o que vocês temem e vai trabalhar em cima disso. Eu vou repetir, o diabo vai detectar o que vocês temem e vai trabalhar em cima disso. É gente com medo de perder dinheiro, é gente com medo de perder fama, é gente com medo de perder posição. Deus falou, manda voltar esse pessoal tudo. Porque o diabo vai trabalhar em cima daquilo que ele teme. Eu vou te dizer uma coisa, o que fez Pedro afundar foi o quê? O medo. O homem estava andando sobre as águas de maneira maravilhosa, mas o medo veio e começou a fazer ele afundar. Eu vim aqui dizer uma coisa para você, que independente do diagnóstico que o médico te deu, você não precisa ter medo. Independente do que o advogado te falou, escuta, nada vai acontecer na tua vida se não for determinado, alinhado e escrito por Deus. Falando nisso, escute, eu preciso dizer que a cobrança em cima de Deus está muito grande. Deus não está fazendo, está atuando, a oração não está surtindo efeito. E na verdade é Deus que está olhando assim, é o seu posicionamento que está errado. É você que tem que se movimentar para eu me movimentar. Entenda, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus é mais de reações do que de ação. Eu não estou dizendo que ele não age, eu estou dizendo que ele mais reage do que ele age. Se você pegar todo o histórico bíblico, você vai ver que Deus ele teve que reagir à mulher que saiu sangrando para tocar na hora do vestido de Jesus. Ao homem que decide subir em um pé de figueira brava para ver quem era Jesus. Ele vai reagir conforme o seu e o meu movimento. Agora me preste atenção. Esse aqui é o final da vida de Davi, está morrendo. E quando esse homem está morrendo, ele tem uma lista de pessoas que compõem o quê? Os motivos das suas vitórias. Não vamos desprezar que Deus estava por trás dos bastidores, dando vitória para Davi. Mas Deus nunca vai deixar você vencer sozinho, para você não se achar que é autossuficiente. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado para te ajudar com as vitórias. E Davi, ele sabia que ele tinha homens, pessoas leais, capazes de fazer a diferença na hora de uma guerra. E eu com minha ação de revaio, tem um homem aqui. Olha o que a Bíblia fala, chama ele de Eliezer. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele está em uma batalha e Israel está perdendo a guerra. Israel está perdendo a guerra. Eu estou todo arrepiado. Ele mete a mão na espada, calcula o inimigo e vai para cima. Só quem faz isso é quem não tem medo de perder. Ele quer defender. E ele não quer defender por status. Ele quer defender porque está na essência dele defender. É honra para ele defender. A Bíblia diz que esse homem, ele luta com tanta bravura. Repete comigo, bravura. Mas ele luta com tanta determinação, que quando terminou a guerra, a espada não consegue sair da mão. A mão está sangrando. E quando ele solta a espada, a pele vai na espada e a marca da espada fica na mão. A força, que ele pega na espada para enfrentar a guerra, é tão determinante que ele está decidido, eu morro, mas a espada eu não largo. Olha para cá, é gente que está dizendo, eu posso morrer, mas a minha espada eu não vou largar. Escute o que eu vou dizer. Deus não dá livramento para quem não se posiciona. O livramento de Deus é para quem já segurou a espada e já decidiu o que quer. Esse aqui é meu, esse território é meu. Eu decidi morrer,
mas vou morrer fazendo o que Deus mandou eu fazer. Olha para mim. Aí a Bíblia fala, esse aqui eu só creio porque está na Bíblia. Eu olhei assim, eu falei, esse cara é perigoso. Irmão, tem gente que faz diferença. Sim ou não? Ah, pastor, tem melhor e pior? Não, tem gente que faz a diferença. Ele com a espada na mão, o diabo sabe se botar no campo, ele resolve o jogo. A Bíblia diz que ele pegou uma lança e com uma lança ele derrubou 800 homens. Uma lança bateu 800. O último, eu vou pregar em cima dele. Deus fala de Samar. É esse aqui. O rei dá para ele um pedaço de terra. Depois das guerras tem uma recompensa. Pega Samar e dá um pedaço de terra e fala, é o teu descanso, é a tua recompensa, é o que eu estou te dando para ser grato por uma vida dedicada ao reino. Você imagina comigo quanto é que vale uma leitilha? Nada. Mas aconteceu um episódio aqui que me deixa maravilhado. Existem pessoas que estão perdendo batalha sem lutar. E vou te falar como você está perdendo. Se tem uma coisa que o diabo é bom demais, é de fazer barulho. E aqui, antes do ataque, vem o barulho. E qual é o barulho que você está ouvindo? Vou destruir, vou acabar. E quando nós escutamos esses barulhos, o que é que nós fazemos? Vai destruir mesmo. O barulho de uma multidão está vindo, é os filisteus. Está vindo para quê? Para tomar tudo. Eles começam a calcular pelo batido da perna, na pisada. É muita gente. E está vindo em nossa direção. Eu acho uma covardia sair de uma posição sem lutar. Não adianta nós dizer que cremos em Deus e qualquer barulho tira a nossa paz. Eu vou pagar para ver.